Muito bem, de volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente dá prosseguimento ao nosso curso de História do Maranhão. E o assunto de hoje diz respeito à fundação da cidade de São Luís. Este é um assunto bastante polêmico, que, aliás, é um assunto que rende debates acalorados de ambos os lados. De ambos os lados? Eu vou explicar, de ambos os lados. Porque existem duas teorias para a fundação de São Luís. Uma que diz que São Luís é uma cidade fundada pelos franceses. Seria a única capital brasileira que não fora fundada pelos agentes de colonização oficiais, no caso os portugueses. Então teria uma singularidade de São Luís por conta de ter sido fundada por outros colonizadores europeus, no caso aí os franceses, durante o episódio da chamada França Equinocial, sob os auspícios de Daniel de Latouche, que a gente, aliás, estudou em aulas anteriores. Porém, existe outra teoria, que fala que São Luís foi verdadeiramente fundada pelos portugueses, que foram os lusitanos que implementaram as edificações que deram origem à cidade de São Luís, que fizeram todo o projeto das ruas da cidade de São Luís, que estabeleceram as estruturas burocráticas, administrativas dessa cidade. Então existem, no caso, duas versões para a fundação de São Luís. É justamente isso que a gente vai falar na aula de hoje. Não adianta ficar bravo não, pessoal. Estuda que a vida muda. Você tem toda a possibilidade de conseguir alcançar essa sua vaga neste concurso que você está se dedicando tanto, não é verdade? Que você está estudando com tanta disciplina, com tanta determinação. Então vamos lá, arregaça as mangas. Vamos lá, pessoal. Tem que vir com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes para conseguir essa vaga. É tudo nosso, é nada deles, pessoal. Vamos junto que a gente vai conseguir grandes resultados rumo à aprovação. Voltando ao nosso tema, a fundação da cidade de São Luís, existe um grande debate historiográfico acerca da fundação da cidade de São Luís, por causa do chamado mito fundador da cidade de São Luís. Mito este que foi construído, que foi idealizado, que foi massificado no século XX. Por ocasião das comemorações do suposto tricentenário de fundação da cidade, isso lá em 1912, que esse mito ganhou força, que esse mito foi forjado, construído. Então, existe esse debate acalorado até hoje. Se você for perguntar para as pessoas em São Luís, algumas vão defender com unhas e dentes de que os franceses são os verdadeiros fundadores da cidade. Outros vão, por outro lado, defender a ideia de que foram os portugueses que estabeleceram as estruturas da atual capital maranhense. Então é um debate muito acalorado, mas a gente tem que entender as origens, os fundamentos dessa divergência. Quais são os fatores que foram levados em consideração para a construção desses ideários tão diferenciados? Um que aponta São Luís como resultado direto do empreendimento dos franceses, essa busca de um passado glorioso, e outra que vai dizer não, o São Luís foi verdadeiramente edificada pelos portugueses. Tudo, o calçamento das ruas, a planificação, as estruturas burocráticas, a própria administração, tudo feito pelas mãos lusitanas. Então a gente tem esse debate. A historiografia maranhense ao longo do século XX, pessoal, isso é importante, viu? A historiografia maranhense ao longo do século XX é que construiu este mito da cidade de São Luís, fundada
supostamente pelos franceses. Então, quem vai defender essa tese, quem vai argumentar a esse respeito, são historiadores do Maranhão ao longo do século XX. Então, durante boa parte do século XX, a teoria que vai ser dominante entre os estudiosos, entre os pesquisadores do Maranhão, é a que defendia justamente a questão do mito fundador da cidade de São Luís, no caso, pelos franceses. Por que isso acontece? Isso acontece em razão de uma busca por uma identidade regional alicerçada por uma questão de singularidade. Porque seria, no caso aí, a única capital nordestina, a única capital brasileira fundada pelos franceses. Então você tem um ar de singularidade, de peculiaridade, o que torna especial São Luís. Note que esta corrente historiográfica vai ganhar força no início do século XX. Ali por volta de 1911, 1912, por ocasião exatamente da comemoração do que seria o tricentenário de fundação da cidade. Porque se você for levar em consideração a fundação do Forte de São Luís, lá pela expedição de Daniel de Latouche, foi o quê? Dia 8 de setembro de 1612. Logo, 1912 seria a comemoração do tricentenário. Foram feitas muitas festividades, 8 dias de festividades, de comemorações, de grandes homenagens. Então é nesse momento que a elite política e econômica do Maranhão, que estava um pouco alijada das grandes decisões políticas nacionais, vai buscar nesse passado glorioso as raízes históricas da grandeza do Maranhão, ao se afirmar, baseado nesse chamado galicismo, que o Maranhão, que São Luís, teria origens nobres, vamos dizer assim, origens ligadas à monarquia francesa. É desse contexto histórico que a cidade de São Luís vai ficar conhecida como a Atenas brasileira, por ter sido berço de grandes escritores e historiadores no século XIX aqui no Brasil. Perfeito? Tudo isso para quê? Para construir uma identidade regional singular, diferente do restante do Brasil. E nesse contexto, é claro, nesse aspecto, a historiografia vai contribuir decisivamente para a construção desses mitos. É importante, pessoal, dizer que as tradições são construídas. As tradições não são coisas não são coisas naturais. As tradições são coisas culturais, elas são construídas. Elas são transmitidas de geração em geração. É claro que as tradições vão se modificando com o passar do tempo, mas elas são decisivamente construções. Existem intencionalidades na construção desses chamados mitos, dessas tradições, desse passado glorioso. Então isso tem que ficar muito bem estabelecido, perfeito? Então quando se busca essa origem aristocrática de São Luís, puxa vida, você vai colocar o quê? Pela versão francesa, São Luís poderia ser fundada por fidalgos, não é? Por nobres. Se você for buscar a versão da fundação portuguesa de São Luís, quem fundou? Jerônimo de Albuquerque, que era um mestiço, era um mameluco, um caboclo, era descendente de portugueses com indígenas. Então você tem uma origem um pouco mais humilde, uma origem menos aristocrática. Percebe aí o interesse, consegue perceber, consegue visualizar aí o interesse que teve a própria elite intelectual e política do Maranhão em buscar esse
passado faustoso, glorioso, para poder manter um certo prestígio baseado nessa identidade regional singular. Afinal de contas, as tradições são inventadas, né, pessoal? Já como afirmava o historiador Eric Hobsbawm no seu livro Invenção das Tradições, as tradições são construções, são aspectos que são passados pelas gerações tendo uma intencionalidade. Isso tem que ficar bem definido. Pessoal, nós tivemos aí muitos questionamentos da Fundação Francesa de São Luís. Até hoje nós temos aí muitos questionamentos acerca dessa suposta fundação francesa da cidade de São Luís. Uma das vozes dissonantes aí, uma das vozes que vão criticar esse suposto passado francês em relação a São Luís é a historiadora Maria de Lourdes Lawande Lacroix, a Lourdinha Lawande, que escreveu uma obra intitulada A Fundação Francesa de São Luís e Seus Mitos. Nessa obra, a historiadora vai romper com a chamada historiografia tradicional que apontava São Luís como sendo o resultado decisivo da ação implementada pelos franceses lá durante a ocorrência da França Equinocial, que a gente estudou em aulas anteriores. Tá lembrado, né? A França Equinocial que vigorou de 1612 a 1615. Então a Lourdinha Lawande, ela vem nessa obra criticar aquela historiografia que dava como verdade absoluta, sabendo que verdade absoluta não existe, como uma verdade histórica, o fato de São Luís ter sido fundada pelos franceses. Lourdinha Lawande vem criticar essa teoria. Então, pessoal, o que a gente tem aqui nesse contexto? Olha, vale destacar que na historiografia maranhense, até o século XIX e comecinho do século XX também, os franceses eram vistos como invasores, que haviam ocupado uma parte do território maranhense, ocupado lá a região de São Luís, onde fundaram um forte. Então os franceses são registrados nas obras historiográficas maranhenses ao longo dos séculos XVIII, XIX e começo do século XX como invasores. Vou até sublinhar aqui para você. Você sublinha também aí no seu material. Até o início do século XX, os franceses são retratados nessas obras de historiografia maranhense como invasores. Porém, a partir do século XX, muda-se essa história. Nós temos uma virada historiográfica aqui, onde os franceses são apresentados como legítimos fundadores da cidade de São Luís. Então, nessa aula, a gente vai entender como é que surgiu essa nova versão, essa teoria que foi alimentada ao longo do século XX desse passado glorioso, dessa fundação de São Luís ser resultado direto do empreendimento francês. Vamos lá? Então, lá. Vou chamar isso de nova visão sobre a fundação. Como assim nova visão sobre a fundação, professor? Se essa nova teoria, essa corrente historiográfica surgiu lá em 1911, portanto já tem mais de 100 anos, como é que o senhor chama de nova? Vou chamar de nova apenas para diferenciá-la da historiografia clássica. Eu vou chamar de historiografia clássica a produção historiográfica ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, começo do século XX, primeiras décadas do século XX, e de nova historiografia, o que aconteceu a partir de 1911 até o final do século XX, tudo bem? Então essa nova teoria, essa nova visão sobre a fundação de Salvador, surge em 1911
com um historiador chamado José Ribeiro do Amaral, que era fundador da Academia Maranhense de Letras, que vai lançar um manifesto, lançar uma obra chamada Fundação do Maranhão. E nessa obra, Fundação do Maranhão, ele vai considerar os franceses como os legítimos fundadores de São Luís. Isso lá em 1612. Então vai dar como resultado direto do empreendimento chefiado por esse cara aqui, o Daniel de Latouche, a origem histórica da cidade de São Luís. Perfeito? Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece num contexto histórico em que o Maranhão estava um tanto quanto decadente do ponto de vista econômico e do ponto de vista de suas oligarquias políticas, que não eram as principais oligarquias dominantes no cenário nacional. Então essa oligarquia, essa elite política e econômica do Maranhão vai acabar abraçando essa ideia. Vai acabar legitimando essa teoria de que São Luís verdadeiramente teria sido fundada pelos franceses da expedição da França equinocial. Por outro lado, nós temos a versão clássica da historiografia maranhense, que é justamente toda a produção acadêmica feita pelos historiadores ao longo dos séculos XVIII, XIX e o comecinho do século XX também. Esses historiadores e cronistas que atuaram em São Luís, que atuaram no Maranhão ao longo desse período mencionado anteriormente, defendiam a ideia de que São Luís tinha um DNA português. Ou seja, São Luís tinha origem lusitana. Vão bater nessa tecla várias vezes da fundação portuguesa da cidade de São Luís, tendo Jerônimo de Albuquerque. Olha este figura aqui, Jerônimo de Albuquerque. Lembra dele? O cara que era o capitão Mor, que fez ali a expulsão dos franceses, que organizou as tropas lusitanas que expulsaram os franceses do Maranhão lá em 1615. Então essa historiografia clássica vai apontar a origem da cidade de São Luís como um empreendimento legitimamente português, colocando esse carinho inclusive aqui, ó, Jerônimo de Albuquerque como uma espécie de pai fundador da cidade. Fundação francesa é uma tradição inventada. É isso mesmo, anota no seu caderno. A fundação francesa da cidade de São Luís é uma tradição inventada. Aliás, qual tradição que não foi inventada, né, pessoal? Toda tradição é uma construção ideológica. Essa tradição em questão, que eu estou falando aqui, da invenção de uma fundação francesa da cidade de São Luís, surge, como já falamos, em 1911, com o historiador José Ribeiro do Amaral, que lança a obra Fundação do Maranhão. Esta obra aqui, Fundação do Maranhão, ele vai colocar os franceses como legítimos fundadores da cidade capital do Maranhão, moçada, a cidade de São Luís. E é num momento histórico muito importante, porque São Luís estava por comemorar o seu tricentenário. Peraí, deixa eu arrumar a data aqui. 1912, professor. Isso aí, 1912, tricentenário da cidade de São Luís. Então vai se aproveitar aquelas comemorações que foram realizadas com pompa e circunstância lá em São Luís para buscar esse passado glorioso. É justamente apresentando os franceses como pais fundadores. Os franceses como pais fundadores da cidade de São Luís. O que é que o José Ribeiro vai fazer aqui, pessoal? Ele vai fazer uma releitura da descrição feita pelo padre Claude Abbeville.
O padre Claude Abbeville era um dos padres franciscanos capuchinhos que estiveram durante a França Equinocial, durante a presença da missão chefiada pelo Daniel de Latouche. E é justamente essas crônicas registradas pelo padre Claude Abbeville uma importante fonte histórica, uma fonte de pesquisa, de estudo sobre essa fase, esses 3 anos da presença francesa em terras maranhenses. O nosso amiguinho aqui, historiador José Ribeiro do Amaral, fez uma releitura, uma reinterpretação da obra do Claude Abbeville para legitimar a ideia de que os franceses seriam os legítimos fundadores da cidade de São Luís. Há uma tentativa evidente de se estabelecer uma nova tradição, uma tradição francesa em São Luís. E esse mito vai ser afirmado ao longo do século XX. Então, portanto, ao longo de todo o desenrolar do século XX, nós temos aí uma afirmação desse mito fundante francês em relação à capital maranhense. Olha só uma data importante aqui, 1962, nós temos uma reafirmação desse mito. Outra data emblemática, pessoal. Se 1912 foi uma data com muito significado, com muita relevância, 1962 não ficou atrás, porque nessa data comemorou-se os 350 anos da fundação de São Luís. Então, evidentemente que este mito da fundação francesa de São Luís foi reafirmado, foi consolidado nesta ocasião. Um dos historiadores que vão escrever obras ligadas a essa circunstância da legitimação da fundação francesa de São Luís é o Mário Meirelles. Ele vai transformar esse mito construído em uma espécie de verdade histórica. Porém, pessoal, no final do século XX, nós já temos uma série de críticas contumazes, críticas seríssimas contra este mito da fundação francesa de São Luís. Então, no final do século passado, já vários historiadores apresentavam com estudos categóricos, com pesquisas muito bem fundamentadas, apresentando argumentos sólidos de contestação, de questionamento desse suposto mito fundante francês. Final do século XX, início do século XXI, muitos questionamentos feitos pelos historiadores, que vão apresentar novas leituras desse fato, contribuindo para uma desmistificação dessa tradição construída. Eles vão dizer, esses historiadores aí do final do século XX, começo deste século, vão apresentar argumentos que apresentam uma grande inconsistência da fundação francesa em São Luís. Entre esses historiadores podemos mencionar José Moreira e Olavo Pereira de Lima, além da já mencionada na aula de hoje, Lourdinha Lawande, a Maria de Lourdes Lawande Lacroix, que vai tecer severas críticas a essa origem aristocrática de São Luís, dizendo que essa versão que ganhou notoriedade ao longo do século XX foi fruto de uma criação de símbolos afirmadores do passado. Que passado esse, professor? De um passado glorioso. Bom, a conclusão que a gente pode ter analisando tudo isso, afinal de contas, São Luís é uma cidade fundada por franceses ou por portugueses, pessoal? O que a gente pode concluir é que o mito fundador é uma invenção histórica.
O mito fundador atende aos anseios, aos objetivos de uma determinada classe social, de um determinado segmento, geralmente uma classe dirigente, a classe dominante, que visa legitimar esse domínio, que visa garantir aquele predomínio político e econômico. Então a gente pode fazer essa leitura analisando que naquele momento histórico o Maranhão apresentava uma certa decadência do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Por isso serviu aos anseios daquela elite esse passado glorioso, essa origem aristocrática de São Luís ligada aos franceses, ligada à colonização da França equinocial. Porque o que aconteceu, a bem da verdade, foi uma construção cultural. Construção do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e também do ponto de vista historiográfico. A elite decadente do Maranhão, do início do século XX, fez uso dessa, entre aspas, verdade histórica, desse mito construído, para ter justamente uma identidade singular, algo que diferenciasse São Luís das demais cidades brasileiras. Ora, se São Luís, sendo supostamente fruto de um empreendimento francês, por si só, já tornaria a cidade diferente de todas as outras brasileiras. Inclusive, criando na oportunidade o título de Atenas brasileira. Invenções míticas e simbólicas que acontecem nesse contexto, justamente na busca, na valorização de um passado glorioso, um passado legitimador. É dessa forma que a coisa funcionou. Porque a gente pode até apresentar alguns argumentos para contestar essa questão da origem francesa da cidade de São Luís. Porque quando os franceses aqui se estabeleceram, eles construíram o forte de São Luís, que era de pau a pique. Perfeito? Não havia uma planificação para estabelecimento de palácios, de edifícios administrativos, algo que verdadeiramente só aconteceu depois da expulsão dos franceses. É que os portugueses estabeleceram toda a estrutura administrativa, o traçado das ruas, as construções, as igrejas e tudo mais. Perfeito? Então a gente tem que legitimar, evidentemente, o fato de São Luís ter sido, logicamente, uma fundação portuguesa. Porque quem vai dotar a cidade de uma infraestrutura mínima, até para se chamar de cidade, são os portugueses. Vamos lá, pessoal, vamos consolidar aquilo que nós estudamos na aula de hoje, fazendo exercícios, fazendo questões de concurso. Eu não encontrei questão de concurso versando sobre as teorias, as versões historiográficas acerca da fundação de São Luís. Então o que eu fiz? Eu bolei uma questão, eu elaborei uma questão de certo e errado, padrão CESP, padrão tradicional CESP, e eu acho que ficou bom. Vamos conferir então, moçada? Em relação à fundação de São Luís, capital do estado do Maranhão, julgue os itens seguintes. Primeiro item: há consenso entre os historiadores maranhenses de que a fundação de São Luís foi realizada pelos franceses em 1612, como resultado da colonização da França equinocial. Bom, pessoal, essa afirmação aqui diz que há um consenso, que é algo consensual entre os historiadores. Nós já podemos dizer aqui que consenso entre historiadores é praticamente impossível, né? Porque tem pelo menos duas versões. Tem pelo menos duas versões, quando não existem múltiplas visões sobre determinado fato histórico. Então, não existe consenso entre os historiadores. Acabamos de apresentar aqui na nossa aula que nós temos uma versão clássica
que foi defendida ao longo dos séculos XVIII, XIX e comecinho do século XX, que afirmava que os portugueses foram os fundadores de São Luís, mas que ganhou força ao longo do século XX, a partir de 1911, uma corrente historiográfica que vai falar o contrário, que vai apresentar os franceses como legítimos fundadores da capital maranhense. Porém, ao final do século XX, começo deste século, temos aí uma nova interpretação da fundação da cidade de São Luís, contestando a origem aristocrática francesa desta cidade. Então você tem aí, olha só, as visões são diferentes. Portanto, essa afirmação é errada. Então pode assinalar aqui, ó, errado. Segundo item, no início do século XX, o historiador José Ribeiro do Amaral escreveu a Fundação do Maranhão, que apontava como marco de fundação da cidade a missa celebrada pelos padres franceses quando chegaram à ilha de Upaon-Açu em 1612. Então aqui essa é a outra versão da origem histórica francesa da cidade de São Luís, defendida pelo historiador José Ribeiro do Amaral. Essa afirmação é correta, pode assinalar, afirmação certa. Próximo item, vamos lá. Documentos históricos dos primeiros franceses que chegaram ao Maranhão nunca descreveram o termo fundação. Existia, sim, uma intencionalidade de se fundar a França equinocial e de se transformar São Luís em uma cidade. Mas isso não se concluiu em razão da expulsão dos franceses em 1615. Afirmação correta também, pessoal. Falei para vocês agora há pouco do Claude d'Abbeville, que escreveu crônicas relatando os principais aspectos da presença francesa em terras maranhenses entre 1612 e 1615. Lá nas suas obras, o d'Abbeville, ele não fala de fundação, ele fala do estabelecimento do Forte de São Luís, ele fala da França equinocial, mas ele não vai mencionar a questão de fundação da cidade de São Luís. Então a afirmação correta aqui. Item 4. Os franceses chegaram a Upaon-Açu em julho de 1612, chefiados por Daniel de La Touche, e construíram um forte, onde hoje está o Palácio dos Leões, sede do governo do estado do Maranhão. A afirmação também verdadeira, certa afirmação aqui, pessoal. Os franceses chegaram em 1612, a expedição do Daniel de La Touche, e eles se estabeleceram na ilha de Upaon-Açu, onde surgiu o Forte São Luís, no local onde atualmente está o Palácio dos Leões, que é a sede do governo do estado do Maranhão. Próxima afirmação. A partir da expulsão dos franceses pelos portugueses na Batalha de Guaxenduba, é que a então ilha de Upaon-Açu ganhou uma planta elaborada pelo engenheiro-mor português militar Francisco Frias e Mesquita, contendo um projeto arquitetônico e arruamento original da cidade. Então, olha só, vamos lá. A questão, então, fala que logo após a Batalha de Guaxenduba, outro assunto importante que nós vamos estudar nas nossas aulas de História do Maranhão. Próxima aula a gente fala sobre a Batalha de Guaxenduba. Não perca, hein? Conto com a sua audiência. A batalha decisiva para a vitória dos portugueses e para a posterior expulsão dos franceses do Maranhão. Então, vai dizer este item que, logo após a expulsão dos franceses, foi criada uma planta
Foi elaborada uma planta pelo engenheiro mor português, o Francisco Frias e Mesquita, que vai dotar a região de um projeto arquitetônico com as construções a serem edificadas, os palácios, o Senado da Câmara, a Igreja Matriz, o arruamento. Então, podemos dizer que são os portugueses que vão dar a infraestrutura básica para considerar São Luís uma cidade. Afirmação correta, afirmação certa, podemos marcar. Próximo item, após expulsarem os franceses, os portugueses mudaram o nome do forte construído pelos franceses para São Felipe, nome mantido até hoje. Muito cuidado agora, galera. A princípio, os portugueses até pensaram em mudar o nome do forte que havia sido construída pelos franceses. Porém, como forma de até facilitar a localização, porque o forte já era conhecido por algumas pessoas, já constava em alguns mapas portugueses, resolveu-se manter o nome original. Só fez a versão portuguesa no caso, né? Saint Louis virou São Luís. Então essa afirmação é errada, porque o nome atual é São Luís e não São Felipe. Errado. Próximo item. A paternidade francesa de São Luís, essa soa até legal, né, pessoal? Vamos fazer um exame de DNA de São Luís para ver se é filho de franceses ou de portugueses. A paternidade francesa de São Luís, conforme historiadores como Maria de Lourdes Lauan de Lacroix, João Mendonça Cordeiro, entre outros, surge no final do século XIX e início do século XX como forma de dar uma identidade a já decadente São Luís. Verdadeiro, pessoal. Essa versão, ela surge no finalzinho do 19, mas vai ganhar corpo, vai ganhar musculatura em 1911. Perfeito? Naquele momento que o Maranhão como um todo já estava, de certa maneira, decadente do ponto de vista econômico e político, no cenário nacional, estou falando. Próximo item ainda, o item 8º. A ideia da Fundação Francesa surge também com o título de Veneza Brasileira. A ideia da Fundação Francesa surge também com o título de Veneza Brasileira, alcunha conferida pelos intelectuais da AML, Academia Maranhense de Letras, pelo fato de São Luís ter sido berço de escritores e historiadores importantes do século XIX. Afirmação certa ou errada? Errada, pessoal. Na verdade, o epíteto, né, o apelido que São Luís vai receber nesse momento, não é de Veneza Brasileira, é de Atenas Brasileira. Atenas Brasileira, berço de historiadores e escritores renomados no século XIX. Beleza? Então essa afirmação está incorreta. Maravilha, então, gente. As linhas tortas são as chances que a vida dá para que a gente perceba que o crescimento vem da adversidade. Então pode estar difícil, pode estar complicado, mas você vai dar conta do edital. Você vai estudar todo o conteúdo, hein? Você vai ter o seu mapa de batalha analisando todas as questões que aparecem no seu edital, porque aqui a gente trabalha sério para buscar o seu gabarito. O seu gabarito é a sua aprovação. Muito bem, pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente! Até mais! Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site lá Concursos, eu peço para vocês aí
de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, LAC Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique lá.